E aí, craquedásculos, tudo bem com vocês? O professor Pedro está na área para trazer uma aula de história sensacional para vocês. E aí eu queria começar basicamente assim, parlamentarismo no Brasil, será que seria uma saída? Outra coisa, indústria no Brasil, quanto que dá para a gente começar a desenhar esse aspecto industrial? O que é ser indústria no Brasil? Outra situação extremamente importante, um governo de um cara de 15 anos? Peraí, pessoal, nós temos pontos em comuns aqui que eu quero responder para vocês nessa aula. Então não deixe de ficar comigo até o final desse vídeo, porque além desses tópicos, eu vou falar para vocês de um dos conteúdos que mais cai no Enem. Fechou? Então vem comigo porque a gente vai tratar aqui do segundo reinado brasileiro, que foi de 1840 a 1889. Mas um segundo reinado que nós faremos um recorte político e econômico. Vem comigo porque a intenção é que nós pensemos aqui uma situação bem geral com relação a esse segundo reinado, a termos políticos, a termos econômicos, ou seja, a uma grande caracterização de um dos períodos mais duradouros da história política brasileira. Tá bem? Vocês vão encontrar que as condições do segundo reinado, até por conta de uma temporalidade grande, né, quase meio século, quase 50 anos aqui, elas são divididas, esse período é dividido em três grandes partes. Um período inicial, que nós vamos chamar de período da conciliação, tá certo? Um segundo período que nós vamos chamar da consolidação, e um outro período nós chamaremos aqui de decadência do ambiente de crise, tá certo? Então, nós vamos enfatizar nessa aula esse período de conciliação, conciliar as forças políticas no Brasil, nesse momento, foi uma tarefa nada fácil para um cara que, do ponto de vista da idade, ele também não apresentava situações tão interessantes assim. Não vamos perder de vista que o segundo reinado, ele começa com uma situação de golpe de articulação ali da maioridade, trazendo ela de 18 para 15 anos, para restabelecer as condições do poder moderador. Por isso que eu já faço uma primeira observação. O poder moderador aqui, ó, ele vai ser cada vez mais fortalecido dentro dessas determinadas condições. Ou seja, vindo do período regencial, com todas as condições conturbadas como ele herdou, tá bem? A gente percebe que o princípio agora era, além de reestabelecimento do poder moderador, era de fortalecimento dele. Por isso que eu cito o termo centralismo. Esse termo é muito importante para nós discorrermos, justamente para vocês pensarem que aquele dito avanço liberal com autonomia das províncias, característico de um determinado período lá no regencial, isso vai ficando cada vez mais de lado. E aí eu queria pensar num primeiro momento com vocês, beleza, se eu estou falando conciliação, em quais sentidos, Pedro? Primeiramente no sentido das forças políticas. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui algumas condições das forças políticas, só para vocês terem em mente quais eram essas forças. Vem aqui por esse slide que ele vai ajudar demais a gente nesse ponto. Vamos pegar aqui a nossa caneta para fazermos algumas anotações e apontamentos. É isso que eu quero de vocês. Vamos pensar as agremiações partidárias? Vamos. Então, quais foram, Pedro, no segundo reinado? Partido Conservador e o partido tão famoso Partido Liberal. Mais uma vez, eu acho que nós temos um ponto extremamente importante a ser tratado aqui. Esses partidos políticos não foram partidos políticos nos mesmos moldes que nós temos hoje, mas já avançam em vários sentidos comparado ao que foram os partidos regencial. Então não esqueçam disso. Nós estamos falando do Partido Conservador, que, segundo alguns estudiosos, foi uma aliança da burocracia com o grande comércio e a grande lavoura de exportação. Então aqui é uma concentração da elite agrária, vamos exportar cada vez mais, tá bem? Por isso que eu falo, né, da burocracia com o grande comércio, ou seja, do ambiente político nosso com as condições de exportação, cada vez mais linkado à condição elitista. E havia aqui o Partido Liberal, profissionais liberais urbanos, unidos à agricultura e objetivando o fortalecimento de mercado interno, justamente para favorecer os seus negócios. Vale uma observação, os conservadores,
eles eram chamados de Saquaremas, né, muito em virtude da cidade lá no Rio de Janeiro de Saquarema. E os liberais eram chamados de Luzias. E aí tem um termo que é muito importante para nós identificarmos a situação política no Brasil nesse momento. Nada mais se assemelhava a um Saquarema que um Luzia no poder. Beleza? O que isso nos mostra? Esse tópico que eu estou trazendo. Nós vamos pensar liberais e conservadores não propriamente como uma ideia pessoal de diferenciação ideológica dos partidos e o termo conservador ser aplicado num sentido tradicional ou liberal também no sentido tradicional. Na verdade, nós estamos falando de políticos que vão apresentar atitudes semelhantes, atitudes essas que concentrarão propriamente no jogo de interesses, vamos pensar assim. Tá certo? Então, ideologicamente falando, a gente não vai ver grande diferença. Por isso que eu fiz essa observação. Na prática, liberais e conservadores não apresentavam atitudes muito diferentes. E esse é o jogo político que Dom Pedro... Volta para mim aqui, então, só para a gente entender como que Dom Pedro ele vai ter que negociar com essa galera, pessoal. É simples o negócio, então não vai ser fácil. Vale uma observação também, né? A articulação inicial para o seu reinado, vindo evidentemente do golpe da maioridade, do clube da maioridade, esteve concentrado nos liberais. Aí eu coloco para vocês, significa dizer que Dom Pedro era um liberal? Vamos com calma. Mas num primeiro momento a gente vai ver que essa determinada ligação, muito em virtude de uma atitude liberal ali, o processo do golpe da maioridade e assim por diante. Fechou? Então, vamos pensar então, a partir dessa determinada ideia de conciliação, já vimos as forças políticas, quais foram os outros entraves que esse cara teve que tomar, aliás, que ele teve de enfrentar, né, para conseguir governar e conseguir atribuir características para a gente dessa conciliação. Eu trago para vocês algumas situações que eu estou chamando aqui de conflitos, tá bem? Eu estou chamando aqui de conflitos. Só para a gente compreender essas situações. Observe esse tópico. Eleições de 1840, eleições parlamentares. Olha só o tanto que a condição conciliatória do Dom Pedro, ela é contraditória, mas a gente não pode perder de vista o local, o contexto dele. Pois bem, eu já falei para vocês que ele conseguiu chegar ao poder mediante uma articulação liberal. Quando a gente olha as eleições parlamentares de 1840, a gente consegue perceber também uma ampla vitória liberal. Aí vocês pensam assim, Pedro, então Dom Pedro, tá certo? Esse tanto de Pedro aí, mas Dom Pedro, tá certo? Agora ele vai ter uma articulação liberal, porque ele contou com o apoio e agora tem o apoio do parlamento. Não é bem assim as condições, não foram bem assim as condições. O que o Dom Pedro viu mediante a condição dos conservadores? Porque eu acabei de mostrar para vocês quem eram os conservadores. Então perder o apoio dessa galera não era interessante. O que o Dom Pedro faz naquilo que ficou conhecido como as eleições do cacete? Por conta da pancadaria mesmo que envolveu alguns locais de votação, tá certo? Então a gente olha às vezes para o nosso cenário político e fala, nossa, mas às vezes eu vejo uma briga numa Câmara ali municipal. Não é normal, isso não podemos considerar normal. Mas a história brasileira nos apresenta vários casos semelhantes. Esse foi um, certo? O que o Dom Pedro faz? Vamos acabar agora com essas determinadas condições. Ele anula o resultado das eleições. Para agradar conservadores, também. Para formação ministerial, para envolver conservadores, também. O que os liberais em São Paulo e Minas fizeram? Revoltas. 1842, Dom Pedro teve que resolver, digamos que as suas primeiras revoltas. Minas Gerais, liderado por Teófilo Otoni, em São Paulo, pelo antigo regente no Brasil, o padre Diogo Feijó. Ou seja, num primeiro momento, 2 anos, e aí vamos para 17 anos, ele tinha esse problema na mão. Sim, ele tinha esse problema na mão, articulando, estabelecendo intervenções nessas áreas. A gente não pode perder de vista, pessoal, que nesse contexto inicial, o Maranhão estava em uma revolta abalaiada, então ele teve que pacificar o Maranhão, haja vista as forças do Duque de Caxias para lá. Não podemos esquecer que ele teve que pacificar o Rio Grande do Sul. 1800 até 1845, os sulistas ficaram ali separados na República Sul-Rio-Grandense, República Juliana. Ou seja, essa é a situação. E ele vai tomando essas ditas medidas para tentar conciliar. Tudo bem? Então são apontamentos iniciais
extremamente relevantes para nós irmos discorrendo sobre essas ditas atuações. E aí, em 1848, nós temos um ponto importante aqui, que vai ser a Revolução Praieira. Eu estou trazendo tópicos dessa revolução para vocês entenderem o seguinte. Aqui, para muitos historiadores, é considerado o ponto final ali do ambiente de revoltas que Pedro II ele conseguiu conter. Então, as revoltas liberais, houve negociação, houve articulação, a gente também não pode perder de vista, aliás, a gente não pode partir do princípio que a todo momento houve confusões, não é isso, houve negociações. Se pegarmos o tratado que estabeleceu o fim da Revolução Farroupilha, da Guerra dos Farrapos, também é um tratado que vai envolver articulações, tá bem? Agora, quando eu olho para a Revolução Praieira, nós tivemos alguns conflitos e, para resolver esses conflitos, tivemos algumas articulações. O que me chama a atenção, quer ver? Observa comigo aqui, ó. O que me chama a atenção, pessoal, são algumas condições estabelecidas pelos revoltosos dessa revolução. Beleza. Manifesto ao Mundo de 1849. Vamos fazer alguns recortes bem rápidos aqui, para vocês entenderem. Olha só. Voto livre universal. Isso é o que o Partido da Praia, uma fragmentação do Partido Liberal lá de Pernambuco, ele possuía, certo? Liberdade de imprensa. O que mais que dá pra gente colocar aqui, ó? Extinção do poder moderador. Eu tô fazendo os apontamentos relevantes para nós dialogarmos aqui. Organização federalista, tá bem? O que mais que dá para a gente julgar como importante aqui, ó? Reforma do Poder Judicial, ampliando os direitos individuais a cidadãos, tá bem? Esse Manifesto do Mundo, com grande influência da Primavera dos Povos de 1848, apresenta que, além de nós estarmos falando de um determinado movimento forte contra Dom Pedro, não esqueçam disso daqui, tudo bem? A ideia de extinção do poder moderador, nós temos um determinado cenário mais radical nessa área. Coisa que na Guerra dos Farrapos, por exemplo, a gente não vai perceber. Eu estou citando a Guerra dos Farrapos justamente para vocês, para colocarem um determinado contexto. Então não vamos ficar com aquela ideia, podemos voltar, galera, ó, não vamos ficar com aquela ideia de que o Brasil, nesse contexto do segundo reinado, porque a gente já viu que lá no regencial foi diferente, mas não vamos ficar com aquela ideia que todo o ambiente de revoltoso no segundo reinado foi um ambiente onde as situações de revoltosos, elas estiveram mais integradas a uma condição conservadora. Não. Se vocês pegarem esse Manifesto do Mundo, dá para a gente ver que no Brasil, nesse contexto, tivemos algumas determinadas tentativas, atitudes para radicalizar ou pelo menos para promover mudanças mais drásticas. Não alcançou seus objetivos, foi abafada pelas tropas imperiais, tá certo? Teve as situações de articulação, e é por isso que a gente desenha essa situação aqui, né, pessoal? Qual situação? A gente parte do princípio de que a conciliação de Dom Pedro, ela foi dando certo. E como último momento para a gente perceber essa articulação, não dá para a gente esquecer disso daqui. Parlamentarismo. Eu volto a uma pergunta inicial minha. Certo? O parlamentarismo no Brasil, que vocês vão encontrar como parlamentarismo à brasileira ou parlamentarismo às avessas. Pedro, peraí, quais são essas condições? Por que adotar o parlamentarismo? Acho que eu já tenho um ponto importante para responder aqui. Nós temos uma grande nação nesse contexto, que era parlamentarista, certo? E vai dar exemplos para a gente nesse sentido. Inglaterra. Ou seja, há um exemplo internacional forte. Então tá, tem esse primeiro ponto. Um segundo aspecto importante. A adoção do parlamentarismo colocava evidentemente nas mãos do parlamento uma maior autonomia política. Em um jogo de conciliação entre liberais e conservadores, que era a ideia do cara, pensa comigo, essa adoção poderia ser vista como interessante por parte desses determinados partidos ali dentro. Só que aí vem a observação. E é claro, pessoal, que para isso, eu queria que vocês prestassem atenção nesse esquema. Que esquema interessante. Por favor, estudem esse esquema. Aqui está o modelo inglês, como vocês estão vendo aí. O modelo inglês, como vocês estão vendo, parte muito desse princípio. O rei reina, mas não governa. Por quê? As funções executivas ficavam a cargo do primeiro-ministro. Como vocês podem ver aqui, quem escolhe o primeiro-ministro
quem escolhe o primeiro-ministro era o parlamento. Então, aqui concentra a autonomia do parlamento, como eu falava para vocês. O povo participa elegendo, certo, os parlamentares. Beleza? O rei, ele tem uma figura de chefe de Estado. O primeiro-ministro tem uma figura de chefe de governo. Agora vamos para o Brasil. As avessas, como vocês estão colocando. Dom Pedro, certo? Segundo chefe do poder moderador. Então observa a situação. Olha as setas como elas são diferentes. No caso aqui, era um imperador que fazia a nomeação do primeiro-ministro, que era um cargo no Brasil que naquele momento era chamado de presidente do Conselho de Ministros, né, o que preside esse conselho. O parlamento, olha as eleições, eles votavam no parlamento, claro, mas o parlamento, ele não tinha poder como o parlamento inglês tinha. Olha a inversão das setas, ó. Olha a inversão das setas. O parlamento, ele não tinha o poder de decisão como no parlamentarismo inglês. Fechou, galera? Então pode voltar para mim aqui, só para vocês terem em mente que aqui eu estou falando de um jogo político de conciliação. Mas não sai propriamente das condições de controle de Dom Pedro. É evidente, pessoal, que depois dá para a gente fazer uma análise sobre os primeiros ministros ou os presidentes do Conselho de Ministros que o Brasil teve, mas Dom Pedro tentou estabelecer essa condição ali dentro para estar ligado ao parlamento, correto? Tendo os seus controles e também passando aquela condição de possível autonomia desses parlamentares. E aí é um jogo de conciliação, certo? Se eu coloquei a Revolução Paraíba de 1848 como um ponto final, colocar o parlamentarismo é um exemplo extremamente importante dessas últimas condições. Aqui estão as primeiras questões políticas importantes do Segundo Reinado. E aí, como o nosso tópico envolve economia também, eu trago para vocês duas condições importantes para a economia. E por que eu trago essas duas condições? Porque elas estão articuladas, pessoal. Política e economia, elas andam juntas. Então, quando eu falo que o café, vamos falar do predomínio do café agora, vou mostrar até para vocês alguns gráficos. Quando eu falo que o café, ele começa a dar rentabilidades, ele fortalece uma elite agrária. Uma elite agrária que, fortalecida, e Dom Pedro vai favorecer a esses pontos, ela vai conferir apoio político também. Ou seja, nós temos um período de conciliação onde Dom Pedro, ele vai ter uma determinada situação política sendo estabelecida. Agora vale uma observação. Dom Pedro contou também com a ajuda, com as condições econômicas para isso. Quer ver? Vamos mais uma vez aqui para o nosso esquema, para o nosso slide, porque isso aqui é extremamente importante. Galera, esse gráfico, por favor, vou até pegar uma cor diferente aqui, ó. Olha aqui, ó, 1841, 1850. Nós temos um salto de exportação do café aqui, certo? Não é à toa dentro desse determinado contexto. Nós vamos aqui também para outro salto, certo? Nós estamos falando aqui de milhares de saca, né? Isso praticamente dobra nesses 10 anos. Então, há essa concentração. Falar, então, do café é olhar para esse mapa que vocês estão vendo aí. Que mapa interessante, né? Um mapa que mostra a concentração das nossas regiões produtivas, certo? São Paulo, famoso oeste paulista, né? O Vale do Paraíba paulista, vamos pegar aqui, ó. O Vale do Paraíba, caminhando para regiões do sul de Minas, chegando a regiões aqui do Rio de Janeiro. Aqui está uma concentração importante. Próximo, evidente, à região litorânea. É claro que à medida que o tempo vai passando, se vocês observarem esse mapa aqui, ó, aqui as áreas cafeeiras elas vão se expandindo para o oeste paulista. Só que essas áreas são importantes porque aqui nós vamos ter a concentração de uma elite extremamente importante. Então, perante essas condições, dá para a gente voltar para cá? Vocês têm que pensar que o café, ele conferiu a essa elite cada vez mais poder econômico e essa elite vai conferir esse poder a Dom Pedro. Percebam? Então, não percamos de vista essa determinada situação num sentido, evidentemente, econômico articulado ao sentido político. Que coisa interessante. Vale uma observação, né? O café não fugiu muito aos moldes de produção, pessoal, do período colonial. A gente vai analisar um café voltado para exportação, focado na condição latifundiária. Evidentemente, a perspectiva monocultor, o café chegou a representar 60% de todos os produtos exportados no Brasil.
Então é considerável, liderou o ranking mundial de exportação do café. Eu coloco o escravismo no primeiro momento, mas a gente vai ver que o escravismo ele vai entrar em decadência, então não foi apenas escravista, mas teve base escravista também, certo? E aí, para a gente pensar uma última situação da economia, a ideia de modernização. Como eu falava para vocês no início da aula, Brasil, indústria. Quando isso começa? Eu acho que dá para a gente colocar um pontapé inicial nessa indústria. Para isso, vamos mais uma vez fazer análises aqui. Olha só esse tópico que eu trago, pessoal. Desenvolvimento industrial. Pedro, que beleza, você vai falar da Revolução Industrial no Brasil? Não, porque não houve Revolução Industrial nos moldes como vocês encontrarão para estudar a Inglaterra. O que o Brasil teve nesse contexto foi um surto industrial leve, concentrado nas regiões, na região sudeste, não nas regiões, mas na região sudeste, e que veio de algumas situações importantes. Por exemplo, acho que aqui nós temos 3 tópicos interessantes. Para se ter indústria, nós temos que ter capital para investimento, mercado consumidor, matéria-prima, certo? São situações importantes aí para nós chegarmos a uma condição de indústria. Tá certo? Mão de obra, isso é extremamente importante. E esses tópicos que eu trago são tópicos que favoreceram alguns desses aspectos. Por exemplo, tarifa Alves Branco. Essa tarifa, pessoal, não foi propriamente uma tarifa pensada para ser protecionista. Tá bem? Pelo ministro Alves Branco, no Brasil, naquele contexto? Não, mas ela taxou produtos estrangeiros. Ela teve um reflexo protecionista, principalmente com relação aos ingleses. Essa lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei abolicionista, que nós veremos, que vocês vão encontrar na nossa aula sobre o segundo reinado das perspectivas de decadência, beleza, galera? Vocês verão que essa lei contribuiu de maneira considerável para que nós possamos buscar situações, ou pelo menos recursos, para uma condição, digamos que econômica voltada para a indústria. O que isso significa, Pedro? Que esse comércio de escravos, dificultado como foi, porque ele não acabou, dificultado como foi, esses lucros foram para algumas áreas. Uma delas, a indústria. E além disso, nós tivemos capital vindos do café. Então você tem protecionismo junto a capital. Brasil com matéria-prima, dá para a gente entender como o Brasil teve um desenvolvimento industrial pequeno e começou uma indústria na sua história dentro desse determinado contexto. E aí uma das iniciativas particulares mais famosas foi o do Barão de Mauá, Visconde de Mauá, que teve importantes atuações na cidade do Rio de Janeiro, incentivou algumas manufaturas, tá bem? Pensou em algumas condições de modernização da cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, iluminação urbana e tudo mais. Mas vale a ressalva, e dá para a gente pensar essas ressalvas um pouquinho. Nós temos ainda uma elite agrária predominante. Nós temos um Estado brasileiro que ele não corroborou diretamente para isso. Então, essas iniciativas particulares, como a foi do Visconde de Mauá, não surtiu tanto efeito. É isso que eu queria passar para vocês sobre o segundo reinado brasileiro na nossa política e nossa economia. Não deixe de acompanhar nossa aula sobre as condições de decadência desse segundo reinado, a política externa desse segundo reinado, porque são pontos importantes. Então, pessoal, eu faço um convite para vocês que gostaram dessa aula, eu tenho certeza. Não deixe de inscrever no nosso canal. Não deixe de dar um joinha aqui, o likezinho. Tá certo? Tenta ativar as notificações, porque a equipe Dasclos está aqui para bombar no Enem. Então vem com a gente, porque a ideia é só crescimento. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau.